Os amados irmãos e irmãs, aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero convidar você, mesmo assentado, a uma só voz, nós vamos declarar o que está escrito aqui. Amém? No 3, 1, 2, 3, 39º Hemomemago, povo metodista, resgatando a santidade de coração e vida. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Crê que é possível? Amém. Quer viver isso? Amém. Então se coloca em pé em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos entender o desafio que nós temos. Esse desafio que você disse que quer Ele. Esse desafio que eu creio que Deus quer que nós o aceitemos e o cumpramos. E nós o cumpriremos, não por nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Convido você a abrir a tua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 11. Marcos 11. Versículo 46 até o versículo 51. Marcos 10, versículo 46 a 52. Amém? Assim diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Você pode assentar-se. A presença de Deus. Talvez você esteja aí se perguntando, ao longo da leitura você estava se perguntando: o que é esse texto que eu já li algumas vezes? O que é esse texto que eu já ouvi meu pastor pregar sobre ele algumas vezes? Ou quem sabe até você disse: o que é esse texto sobre o qual eu já preguei algumas vezes? Tem a ver com santidade. Tem a ver com o tema deste Hemomemago. Depende da maneira que nós olhamos o texto. Depende daquilo que Deus coloca em nossos corações. A partir da leitura do texto, nós podemos relacioná-lo com santidade, com compromisso. E isso tem muito a ver com esse tema do Hemomemago, resgatando a santidade de coração e vida. É um desafio que pesa sobre nós. É um chamado que nós temos enquanto povo metodista. Uma igreja que nasceu do coração de Deus. Uma igreja cujo líder, inspirado pelo Espírito Santo, ao buscar na presença de Deus qual era a razão, qual o propósito pelo qual Deus havia levantado o povo metodista sobre a terra, recebeu a seguinte resposta: reformar a nação, sobretudo a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Amém? Amém. Esta é a nossa vocação. Esta é a razão pela qual Deus nos levantou. Não foi para nenhuma outra razão. A vocação do povo chamado metodista: reformar a nação, sobretudo a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Mas para fazermos isso, é preciso que nós sejamos curados. Para que possamos cumprir esse chamado, essa incumbência de Deus que pesa sobre nós,
necessário é que sejamos curados. Curados interiormente, curados exteriormente. E acima de tudo, que tenhamos visão de Deus. Amém? Amém. Só conseguiremos cumprir a nossa vocação, marcando esta geração, assim como John Wesley marcou a geração dele no século 17. Se nós formos curados, e dentro deste texto, que talvez ainda esteja te intrigando, Deus nos coloca algumas coisas que nos possibilita entendermos como devemos fazer para sermos curados. Eu quero convidar você novamente a olhar na tua Bíblia, versículo 51. E nós vamos imaginar o texto de uma forma diferente do que ele está aí. É muito comum, quando nós, filhos de Deus, família de Deus, chegamos diante do nosso Pai. É muito comum, quando fazemos isso, chegarmos diante dele simplesmente para pedir. Às vezes pedimos de uma forma mal educada, como o bispo João Carlos bem colocou aqui ontem. Nem sequer pedimos, reivindicamos, determinamos, exigimos, tentamos colocar Deus contra a parede. Mas quando não agimos assim, mesmo quando estamos suplicando, grande parte do tempo, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quase sempre é para pedir que Ele faça algo por nós, que Ele nos abençoe. Quase sempre nos colocamos diante de Deus pedindo: Senhor, nos dê, nos conceda algo, abra a porta de um emprego, cure-me dessa enfermidade, liberte o meu filho. Quase sempre é pedindo algo de Deus, falando para Ele qual que é a nossa vontade. Mas dentro desse texto, no versículo 51, eu quero convidar você a imaginar comigo uma situação diferente. Vamos imaginar aqui que Bartimeu, ele não é um cego, ele não é um deficiente visual. Vamos imaginar que Bartimeu é um cego, mas um deficiente espiritual. Imaginemos ainda que Bartimeu não está sentado no final de Jericó, na saída de Jericó, mas ele está sentado no banco de uma igreja. Vamos imaginar que Bartimeu sofre de cegueira espiritual. Há muito tempo ele serve a religião, não a Jesus. Há muito tempo ele esquenta banco de igreja. Ele até nasceu em uma igreja. Sempre frequentou a escola dominical, estudo bíblico. Conhece a liturgia metodista de capa a capa. Bartimeu não é um cego físico, ele é um cego espiritual. A mensagem que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês, com base nesse versículo 51, é a cura de Bartimós, o cego que há em nós. Amém? Porque quase todos nós, muitas vezes, somos cegos espirituais. Imaginando o versículo, a situação acontece inversa. Esse Bartimeu, que estava sempre assentado no banco de uma igreja, que era assistente de culto, consumidor de sermões, que era assim um verdadeiro canonita, que era um religioso, determinado dia ele enfadou-se daquela vida, daquele ir para a igreja, ir para casa, ir para a igreja, ir para casa. Ele começou a ficar incomodado, porque ele ouvia falar que Jesus é vivo, que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus transforma, que Jesus enche e preenche aquele que se coloca na presença dele, e tal qual o vaso aberto pede um renovo, um enchimento do Espírito Santo. Ele começou a ouvir falar disso, e ele começou a sentir-se envergonhado pela vida que ele levava. Ele começou a ficar intrigado. Mas se Jesus faz tudo isso, por que eu não vivo isso? Se Deus fala com as pessoas, por que Deus não fala comigo? Se o Espírito Santo traz revelações, por que eu não recebo? E Bartimeu começou a chegar à conclusão de que algo estava errado na vida dele.
E ele chegou à conclusão que ele era um cego espiritual. E ele, tal qual Asaf, adentrou no templo de Deus, entrou na presença de Deus, colocou-se em oração, foi buscar respostas de Deus. Ele já não estava mais aceitando aquela religiosidade fria, mórbida. Ele queria algo mais. Ele queria receber de Deus. E quando nós queremos algo mais, quando nós queremos receber de Deus, a primeira atitude que nós devemos tomar é nos colocarmos na presença de Deus. E quando Bartimeu, aqui no caso Bartinós, o cego que há em nós, o cego que há em muitos religiosos, se colocou diante de Deus, Jesus se manifestou a ele. E agora vem a inversão no versículo. E Jesus, falando para ele, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Agora vamos imaginar isso ao contrário. Bartimós se colocou na presença de Jesus e, olhando para Jesus, disse-lhe: Senhor, o que tu queres que eu te faça? E Jesus disse para Bartimós: eu quero que tu veja. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, olha para ele, diga para ele assim: Jesus quer que você veja. Agora nós vamos começar a entender algumas coisas. Para que possamos ver, para que possamos ter a visão segundo o coração de Jesus, necessário antes é que sejamos curados, que sejamos tocados pela graça. Porque a partir do momento que humildemente nos colocamos assim aos pés do Senhor Jesus e falamos para Ele: Senhor, o que tu queres que eu faça? E Jesus fala para nós: eu quero que você veja. Ele vai tocar em nossos olhos, vai curar os nossos olhos, a nossa cegueira espiritual, e fará com que nós passemos a ver o mundo sob a perspectiva da graça de Deus. Amém? Amém. Olhar o mundo com os outros olhos. Olhar o mundo com outra visão. Olhar o mundo com a visão de Deus. Aleluia. Olhar o mundo com a visão de Deus significa ver o mundo sob a perspectiva da graça de Deus. Porque quando nós não estamos curados em nossa visão, nós sempre vemos o mundo na perspectiva da desgraça. Geralmente somos pessimistas. Tudo que olhamos, geralmente passamos a dizer que aquilo pertence ao diabo. Geralmente passamos a dizer que aquilo não tem jeito. Uma pessoa que vê o mundo sob a perspectiva da desgraça é sempre uma pessoa que vive reclamando. É uma pessoa pessimista. É uma pessoa que nada para ela está bom. Um encontro como este aqui é uma maravilha. Deus trabalhando, Deus tocando, falando através da palavra dele, transformando vidas, reatando comunhão com pessoas. Mas muitas vezes no nosso meio tem pessoas que não tiveram ainda a visão curada, que ainda está vendo o mundo pela perspectiva da desgraça, que está dizendo assim: olha, aquele almoço estava salgado. Aquele banheiro, comer aqui com aquele cheiro ali, só por Deus, viu? Ele passa a olhar só as coisas ruins. Ele não vê o agir de Deus. Estas pessoas têm os olhos enfermos. Elas não veem o mundo a partir da perspectiva da graça, elas só veem o mundo a partir da perspectiva da desgraça. É igual, talvez aqui alguns de vocês se lembrem daquele desenho muito antigo do Lip e do Hart. Quem se lembra, levanta a mão. Um leão e uma hiena. Como é que a hiena vivia falando? Ó céus, ó dia, ó azar. Tudo para ela era negativo. O Hart, a hiena, via o mundo sob a perspectiva da desgraça. Quando nós somos somente religiosos, temos a vista doente e precisamos, assim como